Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e provoque em nós a nossa conversão. Irmãos, hoje a palavra de Deus nos diz assim: naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem contudo deixar de praticar as outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós, que sois como os sepulcros que não aparecem, sobre os quais homens caminham sem saber. Um doutor da lei lhe disse: mestre, falando assim, também a nós outros nos afrontas. Ele respondeu: ai também de vós, doutor da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com um dedo vos tocais. Vós tocais os fatos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse evangelho de hoje é uma forma de Jesus fazer uma verdade, falar uma verdade aos fariseus da época dele e doutores da lei. É preciso lembrar que eles tinham costumes que visavam muito mais o lucro financeiro e a soberba, o orgulho, do que a santidade, do que a verdade. E Cristo diz isso: olha, vocês pagam dízimo de tudo que é coisa, mas não falam, não pregam a justiça e o amor de Deus. Parece nos tempos de hoje, né? Muitos irmãos nossos, tanto católicos quanto protestantes, vivem dizendo que tem que pagar aquilo, tem que fazer aquilo, tem que cumprir essa regra, tem que cumprir aquela regra, mas não praticam a justiça e o amor de Deus. E que adianta? A igreja nos convida sempre a ser dizimista. Sim, é necessário que a gente se torne dizimista, sem deixar de lado a oração e o testemunho. Porque a igreja de Cristo nós temos o dever de sustentar, óbvio, como seus filhos e fiéis irmãos. Mas sem esquecer que o que me leva a isso deve ser justamente o amor de Deus. A regra tem que ser cumprida, mas sem o amor e a justiça, ela não vale de nada. É preciso ressaltar isso, irmão. É preciso dizer isso. Ele critica mais ainda, né? Vocês gostam dos primeiros lugares nas sinagogas, das praças públicas, de ser saudado nas praças públicas, né? Mas Cristo critica isso por quê? Porque os verdadeiros servos de Deus não querem ser os primeiros, eles querem ser os últimos. Nós que somos servos de Deus, filhos de Deus, devemos sempre procurar a humildade, a pequenez, porque isso é que agrada a Deus, irmão. Não procurar o primeiro lugar, não tem problema nenhum. Ninguém reconhece o que eu faço. Não precisa, irmão. Quem precisa reconhecer é Jesus. Quem precisa reconhecer é Deus. Se alguém não reconhece, tá tudo certo, tá tudo bom, sem nenhum problema. Quem precisa reconhecer é Deus, né? E o homem critica, e o homem, o doutor da lei, diz, né? Mas falando assim, Senhor Jesus, também nos afronta. E ele também fala outra verdade a ele: ai também de vós, doutor da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com um dedo vosso tocai os fardos. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que coloca na vida do outro que ele tem que fazer aquilo para ser salvo, tem que fazer aquilo para se salvar, tem que fazer aquilo, mas ele mesmo não faz. Tem alguém que determina o que o outro deve fazer, mas não move com um dedo aquilo que ele mesmo fala aos outros, né? É necessário que a gente, além de ser alguém que dá Deus para os outros, seja de Deus,
seja do amor, seja da paz, seja alguém que testemunha a verdade. A crítica inteira de Jesus aqui aos fariseus e doutores da lei é por uma única razão, meu irmão, que eles sejam de Deus e não obriguem os outros a ser de Deus. Que eles sejam testemunhas do amor de Deus, não falem o que o outro deve fazer somente. Que eles, além de orientarem o povo, sejam eles mesmos orientados por Deus. Que eles, além de dizer a verdade para os outros, vivam a verdade. Cristo chama eles e nós hoje ao testemunho, ao exemplo, à humildade do exemplo da humildade. Deus nos abençoe, irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.